bem-vindas oficialmente ao nosso Conexão e Carreira. Hoje temos aqui a participação, como anunciado, da Thaís de Campos, atriz, palestrante, produtora, muitas em uma só. E hoje ela vai compartilhar um pouco dessa vivência dela, de gravação de vídeos, de comunicação, para que a gente possa enriquecer ainda mais a nossa comunicação, o nosso posicionamento, seja profissionalmente como de forma pessoal em nossas conversas, em nossas conexões. Então, Thaís, muito obrigada e é muito bom ter você aqui compartilhando o teu conhecimento, que para nós é de grande valia. Maravilha. A última coisa que eu quero perguntar é se está dando eco a minha voz. Tudo ok. Maravilha. Porque quando a gente entra em dois lugares também pode dar um ecozinho. Bom, eu hoje falei que ia dar uma aulinha, e eu falei assim, antes de dar uma aula, porque eu já dei alguma aula para as meninas, a Antônia até já viu uma aula minha, e outras meninas também já viram. Meninas é ótimo, né? Porque a gente não envelhece. Já viram algumas coisas que eu postei e que eu ensinei. E eu achei mais interessante trazer assuntos que eu acho que, em vez de trazer uma metodologia, de dizer como é que funciona e toda uma coisa mais digamos assim, didática e sem muita troca, eu achei melhor trazer informações através de dois vídeos e de conversas, tá? Então, dois vídeos que eu vou passar aqui vão estimular vocês a entenderem o processo de como fazer os seus vídeos para as redes sociais. Mas o mais importante é entender como funcionam as redes sociais, porque entender como funciona a câmera, a gente entende como funciona a câmera quando a gente vai lá na base, quando a gente vai lá no começo, né? Quando a gente vai lá na câmera de fotografia, quando a gente vai no cinema, quando a gente vai. Assim, o conhecimento ele existe e ele vai se adequando conforme a tecnologia vai avançando. Eu agora estou interessadíssima em aprender a inteligência artificial, cada vez mais. Porque quem não aprender vai realmente ficar para trás. A gente está num momento que eu digo que o tempo está mudando o seu ritmo, né? O tempo está acelerando. E é tão engraçado isso, essa questão do tempo, tantos filmes, tantas ficções científicas de filmes dizendo o que é o tempo é o nosso medidor, né? O que é o tempo? O tempo é muito doido, porque o tempo é muito relativo, o tempo é o tempo que a gente acaba fazendo com que o nosso corpo reaja, né? Porque se a gente se deixar levar pelo aceleramento das coisas, o nosso tempo ele é muito rápido. E se a gente parar e se permitir, o nosso tempo é mais tranquilo. Na pandemia a gente percebeu isso. Na pandemia todo mundo parou. Aí quando todo mundo parou, a gente começou a pensar: o que que eu gosto? O que que eu quero fazer? O que que me deixa feliz? Por que que eu preciso correr tanto? Por que que eu preciso ter tanto? E rede social, no fundo, é um pouco desse aceleramento que a vida nos deu. Então a gente tem uma necessidade de sempre estar olhando para o telefone, sempre estar postando, sempre estar compartilhando e sempre estar com essa postura de que eu estou bem, eu estou ótimo, eu estou. E aí eu comecei a conversar até com a Rijarda, quando a gente fez a live, antes do fórum da mulher, e falei assim, Rijarda, eu queria falar no fórum sobre a necessidade da gente humanizar, porque as redes sociais estão fazendo com que a gente acabe fazendo fórmulas, né? É muito interessante a gente voltando a ter o conhecimento, que o conhecimento realmente é a moeda do futuro, a gente entender o que a gente está fazendo, mas a gente não se deixar levar pela loucura desse aceleramento desse tempo que corre de tal forma que faz com que a gente não seja único, que a gente não tenha opinião, que a gente não seja pessoal, que a gente não seja humano, que a gente não se diferencie desse todos os outros que acabam fazendo a mesma coisa, né? E quando eu vi esse vídeo hoje, que eu estava procurando coisas para passar que fossem diferentes do que eu já fiz, aí eu achei esse vídeo, que é um vídeo que eu pedi para a Vera passar, que é o primeiro vídeo que eu fiz na primeira mentoria que eu fiz logo após a pandemia, foi no comecinho de 2022, onde as redes sociais ainda estavam assim,
né, balançando, não existia. Cada dia era uma regra, ainda continua, né? Cada dia muda tudo, a gente cada dia vai mudando. Por quê? Porque as redes sociais vão se adaptando ao que funciona, né? E cada vez mais o algoritmo agora já está num padrão que a gente precisa quebrar essa matemática também. De novo, precisamos humanizar. Né? Mas eu, quando dei essa aula, logo no comecinho, foi minha primeira mentoria, eu trouxe o conhecimento do cinema, trouxe o conhecimento da novela, que é onde eu domino, né? Que eu já fiz várias novelas, tenho 40 anos de, de brincadeiras e de atuações nesse meio artístico de televisão e cinema, onde a minha especialização sempre foi câmera, muito mais do que teatro. E eu fui buscar lá uma coisa que nem tinham falado ainda, sobre a coisa do título, que o título dos vídeos, como a importância da gente trazer o título, a gente já direto colocar, hoje em dia a gente já coloca até no feed o título, para chamar mais atenção. E eu falei aquilo em 2022, no comecinho de 2022, quando aquilo não era ainda nem regra, né? Por quê? Porque eu fui buscar lá no cinema, fui buscar lá na novela, na importância de você entender que a nossa mente, quando está vendo alguma coisa, ela decodifica 7 vezes mais rápido quando essa coisa está sendo passada através de uma câmera. O que quer dizer isso? De novo, a questão do tempo. O tempo na câmera é diferente. Se o tempo na câmera é diferente, eu preciso entender como funciona esse tempo. Então, a gente tem que buscar lá no conhecimento mesmo, a gente tem que ir nas técnicas, lá na televisão. Então, foi isso que eu falei um pouco nesse vídeo, a importância da gente reter a atenção nos primeiros minutos do vídeo. Isso, logo de cara, a gente já viu. Só que antes eram 30 segundos um rios, mas nos 10 primeiros segundos a gente precisava reter. Aí depois pulou para 5, aí depois foi para 7. Aí ficam mudando para ver, porque conforme as pessoas vão reagindo, eles vão mudando essa técnica. Mas, no fundo, a gente, logo no começo, identifica se a gente quer ver o vídeo ou não. Como num filme, os 10 primeiros minutos do filme são super importantes para você gostar daquele filme, pegar aquele filme, querer ver aquele filme ou não. E como numa novela, os primeiros capítulos da novela são os que mais têm grana, a verba maior é para o primeiro e para o último capítulo, para poder reter a audiência, né? Então, passa para mim esse vídeo, depois de passar eu vou falar um pouquinho mais. Ótimo, então vamos aqui mostrar o do fundo. É o roxo, é o Tá bom. roxo, é o deitado. Isso, na realidade, é um pedaço de uma aula. Os primeiros minutos de tudo que a gente faz é importante. Eu já falei isso para vocês numa outra aula. Que o começo de uma novela, que o começo de um filme. E aqui, para as redes sociais, são os primeiros segundos. Então, cada vez mais, a gente já entendeu que os primeiros segundos são fundamentais para prender ou não a atenção de uma pessoa. Tá? Então, a gente dá uma dica do que a gente vai falar no começo, é positivo. E Mari me fez isso. Imaginar e criar. E eu acho que é interessante, Mari, você usar essa linha. Então, é tipo como se fosse mesmo um título. Eu estou induzindo as pessoas a ouvirem sobre aquele assunto. Né? Então, isso é interessante, você dar uma dica do que você vai falar logo no começo. É você chamar a atenção das pessoas, também já falei na outra aula, é você usar a palavra você, que você também pega a atenção, tá? Então, ela colocou imaginar e criar. Quando queremos construir algo, primeiro imaginamos a sua forma no mundo mental. Eu falei para ela que depois daqui eu teria que ter uma pausa. Por quê? Porque ela introduz a história. Então, imaginar e criar. Quando queremos construir algo, primeiro imaginamos a sua forma no mundo mental. Pausa, respira. Foi assimilado aquilo que você falou. Tudo nesse mundo, absolutamente tudo, começa pela imaginação.
Então, a imaginação aqui é importante. Então, eu tenho que valorizar aqui, nesse contexto todo aqui, a imaginação. Quanto mais nítida, intensa e constante for a imaginação, mais certo será a sua concretização. Então, também a concretização é importante. Por isso que eu até falei concretização. Vocês não precisam fazer do jeito que eu falo, mas vocês precisam entender as palavras que são importantes para valorizar. Tá? Sabe quando de repente surge uma ideia? Significa que foi plantada uma semente na sua mente. E para fazê-la germinar, precisamos cultivar essa ideia com amor, acreditando firmemente na sua concretização. Ok? No final, ela falou ok, que também é uma aproximação. Ela usou vários truques aqui. Ela me usou uma pergunta no meio. Sabe quando? Quando você fala assim, sabe quando a gente imagina, sabe quando a gente faz uma coisa? Ela está chamando a atenção das pessoas, ela está chamando as pessoas mais para perto dela. Muito bom. Esse texto que ela fez foi muito interessante, por isso que eu estou lendo ele aqui, porque eu achei que tem várias coisas que são boas a gente pensar na hora da gente construir um texto. Então, essa pergunta, trazer a pessoa para a pessoa pensar junto com você, para ela estar junto com você, é uma forma de trazer a pessoa para a pessoa ficar parceira sua, compartilhar com você aquilo que você está sentindo, aquilo que você está falando, aquilo que você está dizendo. É interessante. Toda vez que eu trago uma pausa, como eu trouxe aqui, imaginar é criar. Quando queremos construir algo, primeiro imaginamos na sua forma, a sua forma no mundo mental. Eu falei, dá uma pausa. Então, aqui vem uma técnica. Toda vez que eu der uma pausa, eu faço com que as pessoas parem, porque mudou o ritmo. Aquilo me chama a atenção. Mas logo depois dessa pausa, eu tenho que ganhar ritmo. Então, por isso que a gente chama de ritmos e quebras. Ritmos e quebras. Então, eu dei uma pausa, logo depois eu vou ganhar ritmo. Então, tudo nesse mundo, absolutamente tudo, começa pela imaginação. Então, tudo nesse mundo, absolutamente tudo, eu tenho que ter ritmo. Eu não posso falar tudo nesse mundo. Absolutamente tudo. Não posso, se eu dei uma pausa aqui agora. Se eu dei uma pausa, logo depois da pausa, eu tenho que ganhar ritmo. Porque senão eu fico chato. Tá? Uma pausa, ela é seguida de uma intenção mais forte, de uma emoção ou de ritmo. A pausa, ela é fantástica para chamar a atenção, mas ela também quebra. Se você não trouxer alguma coisa mais, ela faz com que você desconecte daquilo que você está vendo. Então, depois da pausa, eu preciso trazer ritmo, ou uma emoção mais forte, ou um tom mais vibrante, ou uma alegria, uma sensação, algo depois dessa pausa. Ok? O que eu fiz aqui? Eu passei um pouquinho dessa informação que eu falei para vocês do tempo, da importância da gente trabalhar com o começo, né, das informações, mas também trouxe uma técnica que eu gosto de chamar essa técnica, de pegar o nosso texto, o que é que a gente vai falar, e dar ritmos diferentes, trabalhar com ritmos e quebras, para não ficar uma coisa monocorde, porque tudo que a gente vê que é igual, principalmente assim na câmera. O que acontece na câmera? A câmera, eu entendo mais rapidamente o que eu estou vendo. A minha mente decodifica 7 vezes mais rápido do que eu vejo através de uma câmera, como eu falei agora há pouco, do que se eu estivesse vendo normalmente. Então, o que acontece? 7 vezes mais rápido, eu também me desinteresso pela imagem que eu estou vendo. Se essa imagem for a mesma imagem, como geralmente é, quando a gente está falando diretamente para a lente, só eu e a câmera. Só sou eu e a câmera, não tem muito recurso. Por isso que cada vez mais as pessoas estão usando quadros e cortes para poder dar ritmo. Mas se eu estou falando e fico o tempo inteiro falando no mesmo ritmo, no mesmo tom, fica muito chato. Eu preciso de trabalhar com quebras, com ritmos, e preciso usar essa maravilha que se chama a pausa. Eu gosto de dizer que a pausa, para mim, é a riqueza do ator. Então, você pega um texto, dá o texto para Fernanda Montenegro, dá o texto para um garoto novo que está começando, a Fernanda Montenegro vai dar pausas em momentos completamente diferentes do que a pessoa que vai ficar fazendo a pontuação que está ali no escrito, né?
vai dar vírgula, vai dar respirar onde tem vírgula, vai dar o final, vai respirar mesmo, dar o ponto final, ou então a exclamação ou interrogação, até sobe o tom, que é péssimo subir o tom, porque toda vez que a gente sobe o tom, o agudo, o microfone é muito ruim aqui também. Então, são várias técnicazinhas que a gente precisa aprender, mas isso aqui que eu falei para vocês, eu gosto de dizer, de chamar de musicalidade. Pegar o seu texto e dar musicalidade ao seu texto. Achar que o seu texto tem que ter vários ritmos e tons diferentes, como se fosse uma música. Então, eu vou trazer uma coisa mais interessante, eu trago um ritmo mais acelerado, com mais emoção, com mais intensidade na minha fala. Aí eu preciso de dar falar uma coisa muito importante. O que eu vou fazer? Vou dar uma pausa. Porque quando eu dou a pausa, como eu falei ali no vídeo, a ausência de som, se eu estou falando a ausência de som, faz com que o cérebro entenda que algo diferente aconteceu. Inconscientemente, mesmo que você não queira, você vai prestar atenção quando ouvir nada. Quando você não ouvir, quando não existir nada, o cérebro vai falar: oi, aconteceu alguma coisa errada ali. O que aconteceu? Existe uma curiosidade. E depois dessa atenção que você, com a neurociência, chamou a atenção de quem estava te ouvindo, é o momento certo de você trazer a sua informação mais interessante. Então, o que é importante no meu texto? Aquilo também que eu estava falando ali. Tem que entender que o começo do texto é importante, que o final do texto é importante, o meio do texto é onde eu desenvolvo a minha história, onde eu sou mais sedutora, onde eu trabalho mais emoções, onde eu conto um pouco mais, onde eu humanizo. Mas e se eu ficar muito chata, o que eu tenho que fazer? Ganhar ritmos, não posso ter o mesmo tom. E se eu tiver alguma coisa muito importante para falar, eu vou fazer o quê? Dar uma pausa e depois dessa pausa trazer essa coisa importante. Mas logo depois que eu trouxe essa coisa importante, eu tenho que ganhar ritmo. Porque se eu não ganhar ritmo, a pausa, que era o nosso recurso, a nossa carta na manga, a melhor coisa que a gente poderia chamar a atenção do outro, pode ser uma bomba, pode ser um tiro no pé. Tá? E ali também, nesse pequeno vídeo aí, eu trouxe a informação como é importante a gente trazer um pouco da informação que vocês vão dar. A maioria das pessoas ainda começa os vídeos falando assim: eu sou Thaís de Campos, eu sou atriz, sou professora. Não, ninguém quer saber quem você é, gente. Ninguém quer saber quem você é. As pessoas querem saber coisas interessantes, as pessoas querem saber algo novo. Então, eu preciso trazer um assunto, eu preciso trazer algo interessante, eu preciso trazer algo que tenha uma vontade daquela pessoa de ouvir o que ele vai falar, o que ela vai falar. O que é isso? Tem interesse nisso. Ih, estão falando sobre isso agora. Nossa, esse assunto está interessante, vou ouvir. Menina, sabe que eu gosto disso? Tem que ser alguma coisa que a pessoa se identifique. Então, eu preciso botar um gostinho na boca da pessoa logo no começo. O que eu vou falar? Tenho que entregar de cara o meu conteúdo logo no começo. O que eu vou falar? Eu não preciso dar todo o ouro para o bandido, mas eu preciso logo no começo ser claro e dizer o que eu vou falar. Tá? Então, é isso que ela colocou um título ali, é uma técnica que já estão usando até em escrita, já estão escrevendo aqui assim no Reels, que eu acho que não é muito bom. Eu acho que é o seguinte, eu digo o seguinte, eu como artista digo assim, é importante a gente ter conhecimento, a gente saber todas as técnicas que a gente possa saber, todo o conteúdo que a gente possa saber, mas depois você tem que ter a sua opinião do que você acha que é bom, do que você acha que não é bom. Então, assim, o conhecimento, ele existe, mas você tem que pegar aquele conhecimento e você tem que ter a sua opinião. Eu, como artista, sou professora, eu sempre falo, eu estou ensinando isso daqui, mas você tem que ver se isso fica bom para você ou não, porque pode ser que para você não funcione. Por exemplo, botar título para mim eu acho péssimo. Eu acho que colocar o título embaixo, na legenda, logo no começo, falar aquele título, mas escrever o título aqui em cima, no vídeo, com letras, eu acho ruim. Por quê? Porque visualmente fica poluído. E a imagem, a gente tem que buscar, quando a gente aprende cinema, a gente aprende a enquadrar uma câmera, a gente entende que a estética é interessante. Eu preciso ter uma câmera bem enquadrada, eu vou até chegar mais para cá,
para poder equilibrar um pouco mais a minha imagem. Por quê? Eu preciso estar com a imagem equilibrada, eu preciso ter estética, eu preciso ter beleza na minha imagem. Os quadros, eles têm que ser feitos com beleza, né? Então, quando eu coloco um título aqui em cima, eu estou poluindo aquele quadro. Eu não acho muito interessante. A não ser quando é uma coisa mesmo de propaganda. Sabe, quando é aquela coisa mesmo, é chamada de propaganda, vamos vender, e agora é a última chamada. E isso eu acho que se entra no feed, tem que entrar no feed e tem que sair. Não pode ficar lá. Essa é minha opinião. Eu gosto de coisas esteticamente mais bonitas. Agora, tem gente que gosta da confusão, tem gente que gosta do varejão, tem gente que gosta do 999, né? E gosta de falar. Então, aí tem que ser, essa opinião aí tem que partir de vocês, mas eu acho que tudo que a gente aprende, principalmente em câmera, é que a imagem é muito importante. A imagem fala muito, tá? Então, se eu estou trazendo uma coisa que tem uma imagem forte, um lettering que fica na frente da minha cara, porque às vezes eles colocam uma informação de chamada na frente da boca da pessoa. Por quê? Porque está no meio do vídeo, né? Então, aquilo, a primeira coisa que você olha é ali para o meio do vídeo. Então, é claro que aquilo vai chamar mais atenção, mas é uma coisa que polui, tá? Polui. É interessante vocês também pensarem, eu falei essa coisa agora de estética, é interessante vocês pensarem o seguinte, que tudo que está na parte de cima do vídeo chama mais atenção. Repartam o vídeo de vocês no meio, tá? E tem que existir um equilíbrio entre a parte de cima e a parte de baixo. E o seu olhar tem que estar sempre na parte de cima. Que a gente sempre, quando olha primeiro, a gente olha primeiro para a parte de cima, depois a gente olha para a parte de baixo. A questão que eu falei de colocar um lettering na boca, na cara da pessoa, porque o meio também chama muita atenção. Então, tem vários vídeos que vocês já viram aí de pessoas que querem chamar atenção, que querem. Depende do. Tudo que a gente faz depende do que a gente quer. Quando a pessoa quer realmente. É público, pessoas que sigam, pessoa imediatista que vê. Então, aquilo ali chama atenção. Então, botar aqui na frente da cara chama atenção e dá resultado, né? Mas é um resultado que é um resultado para um consumo imediato, né? Não é um resultado de pessoa que fideliza. Existem diferenças de público. Eu diria que tem o público que entra, vê, consome e vai embora, e tem o público que vira realmente sua tribo. Eu acho mais interessante a gente pegar, mesmo que seja 1.000 seguidores que participam, que compram, que respondem, que te divulgam, do que 10.000 que nem dão um like no que você está postando. Então, também, claro, que tem o interesse de cada um. Tem gente que gosta até de comprar seguidores para dizer que tem muitos, né? Então, isso depende do que você necessita e qual o seu objetivo nas redes sociais. Eu acho que o objetivo nas redes sociais é você, a minha ideia, né, o meu parecer, é que você tem que abrir uma rede, fazer com que essa rede seja real, e que você compartilhe com aquelas pessoas e que você chegue até a fazer coisas com essas pessoas, você troque com essas pessoas, faça algum business, ou tenha algo além do que só estar ali sendo seguida, né? Então, aí eu queria que vocês fizessem agora perguntas sobre o que vocês viram, se vocês tiverem alguma dúvida para falar sobre aquele trecho daquela aula que eu mostrei. E sobre o que eu falei aqui agora também. Vamos lá, meninas? Hora de abrir a câmera e abrir o microfone. Quem quer falar? Oi, Thaís, é a Mércia que está falando, tá me escutando? Tô te escutando. Desculpa não abrir a câmera, tá? Mas achei muito interessante tudo que você falou, porque eu sou uma profissional do marketing e da inteligência artificial e estou caminhando para palestrante. E tudo que você trouxe aqui no comecinho, eu vi que, principalmente a parte da pausa, das nuances, da voz,
E eu disse, nossa, essa parte eu acho que cabe muito para quem está, né, como no meu caso, estou aí me colocando como palestrante. Serve muito bem, né, Thaís, para esses dois momentos que a gente está trazendo aqui, o que você trouxe para o digital, e eu também serve também como nas palestras. Serve muito. Eu também estou agora cada vez mais enveredando para esse lado da palestra, e é muito gratificante ver toda a minha história, a minha trajetória também do teatro, que nos ajuda a estar no palco, né? Porque o ator, o que que ele faz? Ele entende o que que ele está falando, né? Ele pega o texto dele, ele dá intenções a cada palavra, ele vê aonde ele vai respirar, ele vê que ritmo que ele vai dar, aonde a gente aprende na representação que as palavras, elas às vezes elas têm movimentos. Às vezes uma palavra ela te abraça. Quando você fala uma palavra, às vezes você fala assim, eu estou tão feliz de estar aqui, o tão te abraçou. Outras vezes a palavra te expulsa. Para! Não! O teu corpo acaba dizendo que aquela palavra está falando, é um todo, nós somos um todo. Então, no vídeo a gente aprende que a gente tem que diminuir as nossas manifestações corporais, a nossa mão não pode vir muito para cima, a gente não pode movimentar, conforme o quadro a gente tem que ficar mais equilibrado, trabalhando só mais com o rosto, com o olhar, mas no palco a gente volta a ter essa ligação corporal de que o nosso corpo ele é um todo, né? Nós somos um todo. Então, quando a gente fala, a gente também fala com o corpo, a gente respira, a gente traz o que a gente está sentindo no nosso corpo, nas nossas mãos, na nossa respiração, na nossa postura, né? Uma fala numa palestra, ela pode te fazer pensar. Uma fala pode te fazer ter vontade de me seguir. Uma fala pode fazer você ter raiva até daquela outra pessoa, daquela outra coisa. Eu posso, dentro da minha fala, da minha condução da minha palavra, eu levo as pessoas a sentirem coisas. Eu sinto e trago o que eu estou sentindo para o outro, né? Existem vários ganchos e vários truques também na palestra, né? Que a gente também aprende a oratória, toda baseada também na representação. A gente na oratória, agora o que eu acho da oratória? Eu acho que a oratória ela é uma coisa mais antiga. Cada vez mais a gente tem que humanizar a nossa maneira de falar com o outro, tanto nas redes sociais quanto presencialmente. Então, a oratória em si, ela tem uma cadência, isso a gente fica mais claro, até, por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais claro até do que falar da oratória. Tem uma coisa mais professoral, tem uma coisa mais, uma cadência, que ela continua sendo a mesma, e que isso é ruim, isso distancia, isso não é mais humano, tão humanizado. Por exemplo, vou dar o exemplo que eu falei que ia dar, não da oratória, mas do jornalismo. Vamos falar sobre o jornalismo de antigamente. O jornalismo de antigamente, as pessoas falavam assim, boa noite, nós estamos aqui, patatá, papapá, papapá, eu não posso como jornalista, eu tenho que ser imparcial. Eu não posso pegar uma notícia e falar de uma forma que eu acho que está certa ou uma forma que eu acho que está errada. E isso era o jornalismo de antigamente. E que as pessoas falavam com distanciamento da câmera. O jornalista, hoje em dia, tem a seriedade, ele tem uma postura que, aparentemente, ele não é parcial, mas ele acaba sendo em alguns momentos. Não falando, mas no tom e na maneira como ele diz. E tem várias, principalmente as mulheres, que nós mulheres acabamos sempre trazendo muito mais as nossas emoções à flor da pele. Então, várias jornalistas mulheres que acabam trazendo mesmo uma dor, uma inquietude, às vezes, na maneira de falar, que antigamente isso não era possível, era absurdamente proibido. Era sentado, duro, longe. Não, hoje em dia já existe. Eu vejo muito aqui o Globo News, que eu tenho um canal que eu vejo o Globo News aqui, e eu vejo muito o Globo News aqui, porque o jornalismo do Globo News é uma coisa que eu gosto de ver, que ele é mais relaxado.
é mais próximo do que hoje em dia a gente quer. Quando tem um jornalismo muito duro, eu não gosto, a gente pode gostar, mas eu não gosto dessa coisa dura e distante, eu acabo não prestando atenção na notícia. Por que a gente gosta mais de um jornalista do que do outro? Por que eu adorava o Jô Soares? Por que eu gosto do Bial? Porque são pessoas que são inteligentes e falam e trazem coisas e fazem com que você, sabe, se fique. Então, hoje em dia, cada vez mais, não só na câmera, que a gente precisa ser muito interessante, porque vocês se desinteressam 7 vezes mais rápido quando a gente está olhando para a câmera do que quando estivesse pessoalmente, mas pessoalmente no palco também, a gente também tem que ter essa coisa brilhante de ser interessante, trazer essa musicalidade que eu falei no texto aqui, temos que trazer essa musicalidade no palco. E, além disso, truques e ganchos. Não só as quebras e os ritmos, que isso é uma base importantíssima da nossa representação, trazer essas quebras e ritmo. Toda vez que eu quebro, logo depois eu tenho que ter ritmo, mas trazer também ganchos, que foi o que a menina fez no meio do texto dela. Ela me fez uma pergunta no meio do texto dela. Isso é um gancho. Ela está falando e no meio da conversa, ela parou e fez uma pergunta. Quando ela parou, ela fez uma pergunta e ficou em silêncio. Quem está me ouvindo vai pensar e vai ter uma vontade até de responder. É um outro truque também para quem está palestrando. Então, a gente tem vários truques que a gente utiliza na palestra, que vem também da representação teatral. Obrigada, Thaís. Aprendi muito. Tudo bem, Thaís? Eu falo de Brasília, sou uma das líderes do clube e fiquei encantada com a sua fala. Já te acompanho há muito tempo e sou palestrante. E o que você falou sobre a tonalidade de voz, eu vivo isso, eu tenho treinado isso, tá? Eu tenho uma voz um pouco forte, mas eu tinha a mesma tonalidade. Quando eu comecei a brincar nos altos e baixos, e fazer algumas brincadeiras, tipo, a resposta é o não, mas eu falo, claro que não. A pessoa ri, achando que eu estou indo para uma linha e fazendo outra. E aí eu tenho uma dúvida de como atuar, por exemplo, numa palestra. Eu faço tanto palestra online quanto presencial. É o que a colega estava falando, do desinteresse das pessoas ali, porque elas ficam muito focadas no bonitinho aqui do celular, e acaba que ela passeia ali no celular e vai embora e esquece que você está no palco. Mesmo você fazendo esse jogo de puxar por voz, de presença de palco, enfim. Eu tenho uma dúvida que é chegar no palco e ditar regras sem ser autoritária. Gente, não olhe para o celular, vamos aproveitar esse momento. O que fazer para não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Primeira coisa, você não pode, numa palestra, mandar as pessoas não olharem no celular. O autoritarismo, eu não quero. Não pode. Você criar uma simpatia. Se você estiver dando aula, é diferente. Então, as pessoas pagaram para te ver, estão lá para dar uma aula. Você vai assim, gente, agora a gente está aqui no momento de conhecimento. Queria pedir para você, não pode nem mandar, queria pedir para vocês não mexerem no celular agora, olharem para mim, que não sei o quê, papapá. Eu, quando dou aula, eu distribuo papel e caneta para as pessoas não pegarem no telefone. Eu peço para as pessoas não pegarem no telefone e falo, quando você está escrevendo, o que acontece? Se você está escrevendo, você está já usando mais um sentido, porque eu estou ouvindo, eu estou escrevendo e... conseguiu, Mônica! E depois eu ainda posso falar, entendeu? Então, quer dizer, quando eu pergunto, são 3 sentidos meus que estão trabalhando e aquilo vai ficar mais guardado ainda no meu cérebro. Mas eu não posso, numa palestra, pedir para as pessoas não pegarem no seu telefone. Você tem que ser um show mesmo como pessoa. Tem que ser brilhante, tem que ter ritmo, você tem que se acelerar. Eu diria que, assim, você está no palco, é uma coisa que te dá uma energia mesmo. A gente, antes de entrar no palco, o ideal é você fazer algum aquecimento, não só vocal, como também corporal. Dá uns pulos, corre um pouco, traz uma energia, mexe com a Kundalini, traz uma energia para você entrar, uau, no palco. E o tempo que você está ali, ó, olhando para todo mundo e falando. Mas só você no palco durante muito tempo, muito difícil de você aguentar.
você precisa ter outros recursos. Por exemplo, como é difícil a gente fazer stand-up comedy. Quando é difícil uma pessoa estar no palco, ela, um microfone, sozinha no palco fazendo comédia. É a coisa mais difícil que tem. Porque eu não tenho mais nenhum outro recurso. Mas se eu estou no palco, estou fazendo um monólogo, e eu tenho uma imagem que entra no telão, eu tenho uma luz que vai ali, eu tenho uma música que entra, eu tenho um slide que entra, que é o seu caso da palestra, leve recursos. Leve um slide, leve um vídeo, leve uma música que entra, para tudo e fala, agora todo mundo vai parar, vou fazer um exercício, todo mundo de pé. Brinque com outras atividades que motive aquela pessoa, mas nunca exija a atenção, porque se você exigir alguma coisa, você não vai conseguir nada, ainda mais nesse mundo de hoje em dia. Cada vez mais a gente está vivendo uma era que é uma era muito menos ditatorial, e apesar da direita estar cada vez mais latente, o exército está surgindo com essa questão da extrema-direita. Não, mas é porque a gente está nesse processo de trabalhar com humanização, leveza, com amor, nada muito duro, papapá. Claro que existe o extremo quando a gente vai para muito para um lado, mas é mais importante você conseguir a atenção em cima dos recursos seus do que em cima de uma autoridade. Tá. É porque eu já vi palestrantes renomados dando essas regras no início, eu estou falando que me incomodou. Falei, gente, será que foi um incômodo só meu? Ou se isso é uma regra, será que ele estudou isso? Não é regra. Palcos, isso é um é um grande problema, Amanda. Assim, as pessoas vão crescendo e vão ficando o poder é o grande problema desse. Uma vaidade maior, onde ele determina o que eu vou falar, pensar, e aquilo me incomodou. Perde o respeito pelo outro, né? E fazem coisas absurdas. Então, assim, não. O poder é o grande problema da humanidade, meu amor. Então, cada vez mais que você for crescendo e for aparecendo e for ficando maior, mantenha a sua humildade, tá? Mantenha o seu amor, mantenha a sua leveza, pelo amor de Deus. Vamos fazer guardiões aqui de amor vamos nos unir. Por isso que eu acredito em redes. Eu acredito em redes por conta disso. Ainda mais redes de mulheres. Acho que as mulheres trazem esse amor, sabe? E o meu tema, ele é finanças empresariais. Eu amo falar do que eu me proponho nas palestras, e aí eu uso recursos de storytelling, de contar uma história para engajar, fazer a pessoa rir de alguma forma e sentir isso, eu estou vivendo isso. Traga elementos no seu PDF, traga um vídeo, traga uma animação de outra pessoa, bota o crédito, se você usa o crédito da pessoa, tá tudo certo, entendeu? Esse vídeo é da agência, não sei o que lá, papapá, que eu vi na internet, que é maravilhoso. Então tá, se vira nos 30 e chama a atenção de formas divertidas. Utilize outros recursos, não apenas só você. Tá. Não fique só em você. Obrigada, Thaís. Qualquer coisa surge outra pergunta por agora. Deixa a nossa colega falar. Obrigada. Gente, presta atenção nisso, Amanda. Presta atenção nisso quem é palestrante e quem vai fazer o vídeo, que eu já tinha falado. Começar falando sobre o vídeo. Eu sou fulano de tal, é muito chato. Sim, palestrantes também que chegam e fica falando eu, meu livro, minha história, minha isso. Não, você fala um bocadinho só de você para poder entrar naquilo que interessa, na sua história que você vai fazer com que outra pessoa se transforme, que você vai trazer um conhecimento. Fala, Mônica! É só mesmo a questão de como que é a dificuldade, por exemplo, com câmera. Você estava falando da câmera, né, no início. Sempre tive facilidade com fotos, mas a questão de encarar a câmera e tá assim... Eu sei que é prática, não é? Você já me deu excelentes dicas aqui, mas o que você pode me dizer assim? Tipo, é o seguinte, justamente, quando eu estou fazendo as viagens, eu tenho que trabalhar mais isso. Tá fazendo... Boa. O pessoal quer ver interagir no momento, não é? É isso que eles querem. Então, boa. Nesse caso, por exemplo, o que você está fazendo uma viagem, você tem várias formas de usar, tem vários tipos de vídeos que a gente faz, né?
Então, por Sim. exemplo, só para começar aqui para vocês entenderem, esse vídeo que a gente está fazendo aqui agora, vocês podem ver que eu estou num vídeo deitado, que é um vídeo horizontal, que é a linguagem da tela do cinema antigo, que é a linguagem do YouTube. Então, toda vez que eu vou fazer um YouTube, que eu vou fazer um Zoom, eu vou botar o meu telefone deitado, tá? Quando você vai fazer um Zoom, um vídeo para a rede social, que seja o YouTube, você vai fazer ele deitado. Se você for fazer um vídeo, se você for fazer um vídeo para o Instagram, você vai fazer o vídeo em pé. Por quê? Porque o vídeo deitado é um vídeo que distancia. É um vídeo que a gente olha e com um olhar de espectador, como se eu estivesse no sofá ou como se eu estivesse na sala de cinema olhando. Se eu vou fazer o vídeo em pé, por que começou o vídeo em pé? O vídeo em pé começou porque aquilo passou a ser uma forma da gente se comunicar mais. Essa tal dessa conexão, que é a palavra mais falada que existe agora no momento, a busca da conexão, surgiu pela mudança da forma da gente gravar o nosso vídeo para as redes sociais, que ficou em pé. Isso virou um portal. Eu entro, eu tenho uma conexão maior. Então, se eu for fazer os vídeos para o Instagram, você vai ter que fazer em pé. Se você for fazer o vídeo para o YouTube, você vai fazer deitado. Se você for fazer o vídeo para o Instagram, eu vou fazer um vídeo eu falando, ou vou fazer um vídeo das coisas que eu estou assistindo. Se eu vou mostrar os lugares, eu tenho que aprender enquadramento, quadros, movimento de câmera. Sim. Se eu vou falar aí eu tenho que entender como eu vou me posicionar. Por exemplo, a Marina estava com a câmera mais baixa. A câmera mais baixa é uma câmera que nos traz algum tipo de sensação. Se eu vou falar com uma pessoa olho a olho, eu vou colocar a lente na altura do meu olhar e vou ter como se eu estivesse falando com aquela pessoa, a pessoa está do meu lado, é um tete a tete. Se eu colocar a câmera mais baixa, eu fico maior. Ou, se eu quiser colocar a câmera mais baixa e trouxer uma aproximação ao meu rosto, o que eu faço? Eu trago um pouco mais de interação. Se eu estou com a câmera aqui, aí eu faço isso daqui, é bom. Mas se eu estou com a câmera aqui e estou longe, como estava a Mônica, não, me esqueci o nome da menina que eu estava falando antes, o que acontece? Olha como é que fica o tamanho do meu peito. Olha onde é que fica a minha cara, lá longe. Então, eu preciso saber de enquadramento, de como usar os movimentos da câmera para poder utilizar isso a meu favor, porque cada câmera, cada posicionamento de câmera transmite uma sensação ou nos leva a uma intenção. E aí você tem que fazer minha mentoria, que vai começar agora, começo 1º de novembro. Vamos fazer Perfeito. comigo que eu vou te ensinar tudo. Perfeito, perfeito, ótimo. Já está tudo anotado aqui as dicas e eu vou ficar de olho, porque agora com essa questão de tantas viagens eu tenho que me. Ai, mas vai dar certo. Eu Não, e agradeço assim, muito. aparentemente parece ser muito difícil, mas depois não é. Quando a gente tem o conhecimento, é fácil, fácil, fácil. Aí é com a técnica. E Sim, com o exercício, você vai fazendo. A princípio fica difícil, depois vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Como eu falei, eu também no internet eu não sabia nada. Eu, para quando botar um negócio atrás, como fazer as coisas, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, entendeu? praticando, não é É aperfeiçoando. praticando, é exercitando. Obrigada, muito obrigada. Nada, meu amor. Beijinhos. Beijo. Thales, aproveitar para finalizar, reforça para nós sobre a tua mentoria, por favor, traz mais detalhes, como que a gente pode saber mais informações, como fazer a inscrição, se já estão abertas. Ainda não estão abertas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês, depois lá para passarem lá para todos os outros grupos das mulheres do Grupo Mulheres da Língua Portuguesa, e vou dar também indicações de como vocês podem fazer através das inscrições no site, e sempre eu faço, quem não quiser fazer, porque eu sempre faço pela Hotmart, quem não quiser fazer pela Hotmart, quiser fazer pelo Pix no Brasil ou pelo MBWay aqui em Portugal, eu sempre dou desconto. Vale mais a pena, tá? Porque me dá menos chatice, de eu não ter que passar nota. Ih, não pode nem estar gravando isso. Ah, meu Deus do céu. Ó, a contadora aqui, hein? Gestão A gente financeira. corta. Me contrata, Thaís, que a gente vai ter mês de organizar isso. Corta aí. E de que não tem o Hotmart, demora para caramba para receber. Então, assim, quem quiser fazer o pagamento pelo Pix ou pelo MBWay, é bem mais barato, tá? E aí eu vou passar todas as informações para vocês, porque tem um número limitado, tá, gente? São pouquíssimas pessoas, porque eu trabalho. Como vocês viram ali, eu pego um para um, eu faço o exercício, as pessoas fazem o exercício. E acho que isso que me dá o maior prazer é pegar cada coisinha de cada um e ir melhorando, sabe? As pessoas.
Por exemplo, Amanda, eu já ia tirar um S que você tem a mais na sua boca. Eu já ia te mandar fazer exercício para você diminuir a sua colocação da boca, tá? A sua boca está muito forte, tem que relaxar mais. Cada pessoa tem pequenas coisinhas que o meu olhar de 30 anos dando aula, eu vou muito rapidamente lá, entendeu? E aí melhoro, não só aprende a técnica, mas melhoro coisas pessoais, que é por isso que a mentoria tem que ter pouca gente, porque eu vou fundo. Muitíssimo obrigada pela participação de todas. Muitíssimo obrigada também, Thaís, você por essa troca riquíssima. E esperamos ter outras oportunidades e, quem sabe, em breve na sua mentoria. Tá? Quem quiser falar comigo, gente, o meu Instagram é Eu Thaís de Campos. Está aqui atrás, tá vendo? Ali está escrito Eu Thaís de Campos, meu Instagram. Fala comigo ali no Instagram, que eu sempre respondo, tá? E aí a gente vai se falando para ir dando essas informações da mentoria. Meninas, muito obrigada pela participação de todas. Tchau, tchau. Beijo.